Seja bem-vindo, senador Eduardo. Muitíssimo obrigado, paz e bem, meu querido amigo senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, que de forma tão importante, através das lentes da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado, essa equipe da Casa Revisora da República tem levado o que nós estamos fazendo aqui para o Brasil. Olha, o pronunciamento do senador Rogério Marinho, brilhante como sempre, toca num ponto, e eu vou tocar, senador Laércio, em outro aqui, sobre algo que o Brasil agoniza. O brasileiro de bem está confrangido, ele está tenso, ele está extremamente preocupado porque está sendo agredido naquilo que é mais precioso, que são seus princípios e valores. Seja evangélico, seja católico, seja espírita ou de outras religiões, a vida sempre foi defendida no Brasil, desde a concepção. O senhor foi deputado federal, assim como o senador Rogério Marinho, e viu que se tem assuntos nessa casa que ninguém deixa de discutir, nunca deixou de discutir, de deliberar, de votar, é questão em relação ao aborto e à droga. Legislamos 2 vezes sobre isso, no caso das drogas, 2 presidentes diferentes sancionaram, e do aborto teve uma votação histórica que eu, como militante, ativista, acompanhei por 33-0, que foi a derrota do PL que legalizava o aborto. Mas o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil, colocando na pauta da próxima sexta-feira, depois da manhã, o aborto, é algo surreal, porque isso não é prioridade. O brasileiro está querendo saber de emprego, como colocou o senador Laércio. Até que ponto a militância, a ideologia vai nortear nossos ministros do Supremo, humilhando essa casa? Porque é aqui que nós fomos eleitos por isso. Na minha campanha eu deixei claro, na campanha de vários colegas, nós deixamos claro o que é que nós pensamos sobre esses temas. Agora, eu quero falar hoje de outro golpe colocado lá no STF para julgar os temas. Por exemplo, está acontecendo o julgamento do dia 8 de janeiro, colocaram virtual a votação. Olha, pelo amor de Deus. Eu falo aqui do pedido do ministro Alexandre de Moraes, inicialmente já acatado pela presidente do Supremo, Rosa Weber, para que a continuidade do julgamento dos atos violentos do dia 8 de janeiro não sejam mais presenciais e sim através das turmas em plenário virtual. Eu confesso que quando recebi essa notícia eu não quis acreditar. É tão chocante que presumi que estivesse havendo algum erro de interpretação ou que fosse uma fake news de mau gosto. Por isso fiz questão de imediatamente procurar saber a posição da OAB, importante instituição da democracia brasileira, mas cujo comportamento nos últimos tempos em relação aos graves abusos cometidos por ministros do STF tem sido muito decepcionante. Um comportamento questionável que contraria a história dessa instituição renomada, que foi tão destemida no enfrentamento aos abusos cometidos durante a ditadura militar. Para minha grata surpresa, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil resolveu se insurgir contra essa brutal inconsistência jurídica. Plenário virtual? É julgamento secreto agora, porque alguns advogados foram lá e colocaram a verdade nos seus argumentos, que não estavam com seus direitos respeitados devido ao processo legal assegurado. Aí resolve jogar o plenário virtual. É assim, STF, que o senhor vai levar o seu trabalho se afastando cada vez mais da realidade, porque se parece deuses. Eu faço questão apenas de citar um importante trecho do documento que tem 3 páginas. Ações penais originárias são julgadas em única
instância pelo STF e revestem-se de extrema relevância e sensibilidade. Especialmente, por consubstanciar o último ato da defesa antes da colheita de votos. O julgamento presencial reveste de um valor inestimável em prestígio da garantia da ampla defesa. Isso o Conselho Federal da OAB, que eu parabenizo aqui, colocou. É um golpe tirar o plenário físico para um assunto tão delicado. Assim como o aborto eles querem fazer depois de amanhã, virtual também. Querem se esconder da população brasileira. Esse é o fato, que a verdade está aparecendo. E o brasileiro está indignado. Saiam nas ruas, sem seguranças, para ver o posicionamento do brasileiro. Está chateado. Vão sair da bolha. Eu não sou advogado, mas em virtude da minha dedicação à defesa da vida desde a concepção e contra a legalização do aborto, senhor presidente, por várias vezes me detive a estudar o artigo 5º, que talvez seja o mais importante da nossa Constituição. Esse artigo inicia em seu preâmbulo garantindo o pleno direito à vida e em seus 78 incisos e centenas de parágrafos dá uma verdadeira aula magistral sobre o Estado Democrático de Direito. Eu quero aproveitar e dar uma boa notícia, senador Laércio. Senador veneziano, vocês que são defensores, prefeito, seja muito bem-vindo a essa casa, sua terra, eu admiro demais, Campina Grande. Eu vou falar uma coisa, do fundo do coração, hoje nós aprovamos, o Senado, o dia do nascituro, terminativo, já está indo para a Câmara. Parece um passo pequeno, mas foi uma certa resposta para que o STF veja que a gente está legislando sobre o assunto, porque já, historicamente, a gente sempre fez isso. O presidente Rodrigo Pacheco, que está em viagem, em missão, já começou a mostrar a reação de forma equilibrada, serena, mas firme, com relação às drogas, e precisa tomar essa decisão com relação ao aborto. É a causa das causas, é a primeira de todas, a vida, o direito à vida. Então, senhor presidente, a Constituição garante que esse é um Estado, o Estado Democrático de Direito, no qual os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos estão garantidos. Dentre esses direitos fundamentais está o da ampla defesa executada pelos advogados. Essa decisão sobre o plenário virtual vergonhosa, se escondendo, fere frontalmente diversos dispositivos normativos desse artigo da nossa Carta Magna. Eu sei que já houve aí, rasga para um lado, rasga para o outro, aqueles que deveriam ser os guardiões, estão desrespeitando, usurpando esse poder, colocando a população numa situação de insegurança jurídica, onde corruptos estão sendo soltos, traficantes, e aqueles servidores públicos federais, cumpridores de seus deveres, estão sendo caçados implacavelmente, como Deltan Dallagnol é um dos exemplos, Juiz Bretas e por aí vai. Apesar de todas as blindagens feitas pela maioria governista, a CPMI dos atos violentos do dia 8 escancarou uma série de irregularidades e arbitrariedades praticadas lá, a partir da relatoria do STF, cujo comportamento está muito distante de um julgador imparcial, o ministro Alexandre de Moraes, para tentar justificar o injustificável, ou seja, a não individualização das condutas nas centenas de processos. O ministro se utiliza da questionável tese do crime de multidão para fundamentar um voto em massa de condenação sumária. Estamos falando de vidas humanas, senhor presidente, que estão sendo destruídas pela aplicação de penas desarrazoadas, desproporcionais. Os 3 primeiros réus foram julgados de forma presencial. Desde já, tal situação já criaria um impeditivo para o julgamento virtual dos demais réus. Para uns pode, para outros tem que mudar, porque foi constrangedor. Mas é a realidade. Sempre foi presencial.
Ainda mais esse tipo de assunto que mexe profundamente com a sociedade. Se eu puder me dar mais uns 2 minutos, no máximo eu concluo. Aliás, 1. Olha aí, ele me deu o dobro. Muito obrigado, senhor presidente. Vou concluir agora. Estamos num momento muito delicado da nossa humanidade. Eu quero alertar você, brasileiro, que continue orando, porque a guerra que a gente vive aqui é espiritual mesmo. Cada dia eu estou mais convencido. Ore de joelho, mas também haja de forma respeitosa, pacífica, civilizada, educada. Não tem outro jeito. As ruas são nossas, temos que voltar. Dia 12 de outubro, agora no próximo feriado, vai multidões pelas ruas e eu vou estar lá, com o povo brasileiro. Sobre os 3 primeiros réus que foram julgados de forma presencial, um síndico, sem noção, um entregador, um produtor rural, sem nenhum antecedente criminal também, sem portar nenhuma arma, sem estar ligado a nenhuma organização política, eles foram condenados como perigosos terroristas que desejavam dar um golpe de Estado. E receberam, aqui que está o detalhe da injustiça, receberam penas superiores a assassinos frios e calculistas, como aconteceu com Elise Matsunaga, que esquartejou o próprio marido em 2012 e já está gozando da liberdade condicional. Concluo mais uma vez, apelando para que prevaleça o senso de justiça das mulheres e homens de bem do Brasil. Se manifestem, não se acovardem, que certamente estão presentes também no STF, para que não se concretize tamanha aberração jurídica que, na prática, rasga definitivamente nossa Constituição. Muito obrigado, senhor presidente.